paz, meus irmãos. Amém. Uma alegria, mais uma vez, estar com os irmãos nesta noite. Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Logo após a leitura, o Israel ele vai cantar uma canção. Tá? Todos encontraram? O cego de Jericó. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: Ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então em seu coração despertou a esperança, pois o clamor ao mestre chegou dizendo assim: Jesus, filho de Davi,
compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Amém. Obrigado, Israel. Deus abençoe. Eu pedi e-mail de última hora assim para ele. E eu não usei aqui, é porque apaga a tela, sabe? Ela, daí eu tinha que ficar segurando. Amém? Amém. Bom, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa história do cego de Jericó e como que ele pode trazer alguns ensinamentos para nós, né? Deus, ele quer falar com cada um de nós através da história desse homem, né? Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava ensinando, falando da palavra, falando que ele iria morrer, né? Ele já estava anunciando que estaria próxima à sua morte. O versículo anterior diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus já estava se preparando para o Calvário, para a cruz. E logo no versículo 46 diz assim: depois de Jesus falar isso, foram para Jericó, né? Jesus chegou em Jericó. E aqui nós já aprendemos uma coisa importante. Porque Jesus já estava a caminho de Jerusalém. Ele passaria por alguns lugares, mas ele nunca mais voltaria para Jericó. Então nós encontramos aqui algo muito importante para nós, porque era a última e única oportunidade daquele homem que era mendigo em Jericó de ter aquele encontro com Jesus, sabe? Porque ele não sabia disso, as pessoas não sabiam disso, que Jesus jamais voltaria para aquela cidade. E muitas vezes acontece conosco que o Senhor nos dá uma única oportunidade, que nós não podemos perder. Por isso nós temos os cultos aqui, cada culto é diferente. Cada culto é diferente. A gente crê na presença de Jesus aqui, mas o que acontece? Pode ser para alguns a última chance, a última oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a pouco. E aquele é o momento, então, e este é o momento, então, de nós aproveitarmos a presença de Jesus, né? Jesus, então, ele entra em Jericó, e é interessante a história desse cego, que é chamado aqui de Bartimeu. A palavra Bar significa filho. Ele era filho de Timeu, e a palavra Timeu significa honrado, digno. Só se fala isso aqui na Bíblia. Daí tem algumas referências, né, a Timeu, o pai de Bartimeu, fora das Escrituras, e se realmente for verdade, porque o nome ali aparece honrado, então ele é filho de alguém honrado, alguém conhecido, alguém que tinha feito algo de grandioso e que estava ali agora naquela condição
de seguida. Alguns dizem que o pai dele era um grande comerciante que perdeu tudo, porque ele insurgiu-se contra o Império Romano, né? Alguns outros dizem que ele era um general que também queria a libertação do povo, a libertação de Israel. E os romanos o que fizeram? O mataram, por isso ele era tido por um homem honrado, porque todos o admiravam, mas ao filho dele, eles furaram os olhos. Tem essa história. Nós não sabemos muito bem a história de Bartimeu, mas sabemos que ele era alguém que estava no lugar dos pedintes, né? Quando a gente vê isso daqui, a gente imagina que o pedinte, mendigo, podia andar por qualquer lugar que quisesse, né? Mas não, era tudo meio organizado. Ó, tem uma área aqui para eles ficarem, na entrada da cidade, para que pudesse então exercer ali a sua mendicância. Então aquele homem estava naquela condição, naquele lugar, era visto e conhecido só como o cego, porque quando a gente tem dificuldades e lutas, muitas vezes nós perdemos até o nome, né? É o cego, é o doente, é o aleijado. Ele era visto assim. E quando Jesus entra na cidade, provavelmente ele estava ali só mendigando, talvez ele não tinha informações suficientes, mas quando ele descobriu que o homem que ali passou, e aquela multidão que depois acompanhava aquele homem, e aquele homem era Jesus, aí ele ficou todo, opa, não dá para perder essa oportunidade. E ele começou a fazer algo que seria perigosíssimo, né? Porque diz que quando Jesus saía de Jericó, ele começou a gritar, né? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E era algo muito perigoso, porque no Império Romano, você não podia sair gritando. Ainda mais se você fosse um judeu, porque você era subserviente ao Império, e qualquer ajuntamento em que as pessoas começassem a falar em voz alta, a gritar, a esbravejar, os soldados já viriam e diziam: quietinho aí, porque poderia ser uma insurreição. Tanto que o povo começou a dizer: fica quieto, cala a boca, pare de gritar. E ele, quanto mais o povo dizia para ele ficar quieto, diz a palavra de Deus, que ele clamava ainda mais alto, né? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, algo que nós aprendemos aqui é que o tamanho do seu clamor vai ser igual ao tamanho da sua necessidade, tá? Às vezes tentam impor coisas para nós, dizendo: pastor, para de dizer muito aleluia aí, pastor, para de gritar muito alto, para de levantar a sua voz. E aquele homem, ele fez exatamente o contrário. Quanto mais tentavam calar, mais ele gritava. E quando ele gritava, ele não só colocava aquele povo que estava em volta dele em perigo, mas ele também, ele clamava algo que os religiosos odiavam. Porque ele dizia: Jesus, filho de Davi. Os religiosos, eles não queriam acreditar que Jesus era o prometido que veio, filho de Davi, da descendência de Davi,
da descendência real. Então era uma encrenca com o império, porque ali tinha alguém da família real, e era uma encrenca com os religiosos judeus que odiavam essa possibilidade de verem Jesus como o Messias. Mas aquele homem clamava, gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, quando ouviu, o que ele fez? Jesus, ele diz a palavra de Deus, e Jesus parando. Aqui a gente tem que aprender uma coisa. Às vezes manda a gente se calar, né? E a gente se cala. Daí Jesus vai passando. Mas se a gente continuar clamando, Jesus vai parando, sabe? Então, olha bem, às vezes nós temos um clamor, um pedido, estamos orando por determinado assunto, e chega num ponto que a gente pega e não está dando certo, parece que a resposta não vem. Às vezes pessoas dizem assim: olha, acho que você deveria parar de pedir isso, ele já deu a resposta. Ele disse não, né? E a gente se cala, e Jesus está passando e saindo da cidade. Mas se ao contrário, cada vez que alguém disser assim: olha, não adianta, para de pedir, para de clamar, Jesus não vai fazer nada por você, e você continua clamando insistentemente, Jesus para e dá atenção aqui do homem, né? O clamor daquele homem era incômodo, né? Incômodo. Estava incomodando todo mundo ali. Mas ele estava pouco ligando. Às vezes parece que a gente está incomodando os outros, né? A gente até às vezes incomoda os vizinhos, né? Tem que colocar até uma porta diferente ali. Mas o que a gente continua fazendo? A gente continua clamando. A gente continua pedindo. A gente continua crendo. Nós continuamos confiando. E nós seguimos na fé. Nós sabemos que ao momento de Deus que Ele agirá, e Ele transforma qualquer situação. Então, aquela oportunidade que aquele homem teve era única, era uma oportunidade incômoda, que estava incomodando todo mundo. Por isso não fica preocupado com o outro. Às vezes você está querendo tanta coisa, está querendo unção, está querendo poder, está querendo graça, está querendo avivamento, e para porque o outro está incomodado. Você quer a bênção de Deus? Esqueça. Quem estiver incomodado, fica orando ao Senhor. E continua clamando ao Senhor. Continua louvando, adorando o Senhor. Na presença do Senhor. Era uma oportunidade perigosa, mas era uma oportunidade libertadora. Diz a palavra de Deus que quando Jesus parou, no versículo 49, disse que o chamassem, e chamaram o cego. É interessante como chama pelo problema, o cego. Eu tenho um amigo, eu fiz o casamento dele, ele é cego. Qualquer dia eu vou trazer ele daqui, né? O irmão Vicente, e a esposa Irene, também é cega, né? E são amigos assim de muitos anos, e às vezes ele brinca, né? Ele diz assim: em vez de me chamarem de Vicente, chamam bem cá ceguinho, né? E ele fica indignado. Ele é uma pessoa
com muito conhecimento bíblico, né? Uma pessoa, um pregador da palavra, ama a escola bíblica dominical, né? E ninguém queria fazer o casamento do Vicente. Ele foi em diversas igrejas, né? E falaram, não pode, porque ele era divorciado, daí as igrejas não faziam casamento de divorciados. Daí um dia o Vicente, ele saiu para procurar uma igreja, e ele quis ir a uma igreja batista, lá no Jardim Urano. O Jardim Urano, para quem não sabe, fica no lado oposto da nossa igreja. O Jardim Urano fica de um lado da Rui Barbosa e o Apolo fica do outro lado. Ele se confundiu, e ele não é de se confundir, porque ele faz instalação elétrica, ele anda sozinho para Curitiba inteiro, né? Ele faz judô, ele é funcionário concursado de Casa Popular, como é que é, Coapar, né? Ele trabalha no Xerox e na gráfica da Coapar, né? Eu até brinco com ele, como é que você faz Xerox? E ele dá risada. Mas o Vicente, ele não gosta de ser chamado assim. Daí diz aqui que chamaram o cego, só que um daquela multidão falou para ele uma palavra muito importante: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Quem que costumava falar tende bom ânimo? Hã? Jesus costumava falar tende bom ânimo. E tinha alguém lá na multidão que pelo jeito andava com Jesus, né? Porque quando você anda com Jesus, você pega o jeitão de Jesus, você pega o vocabulário de Jesus, né? Daí, sabe, a coisa mais gostosa do mundo, quando no meio da multidão você encontra um crente de verdade de Jesus, né? A gente conhece crente pelo que ele fala, pelo jeito que ele fala, pelo seu sotaque crentez, né? E daí alguém lá falou, tem de bom ânimo. Ele deve ter visto um monte de milagre. Quando Jesus ia fazer um milagre, Jesus falava o quê? Tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Tem de bom ânimo. Aquele homem que não fala quem é, mas ele ouviu isso, tem de bom ânimo. E a palavra de Deus diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O tempo está indo, mas naquela época você precisava ter uma autorização para ser medido. Não sei se os irmãos sabem, né? Naquela região precisava ter autorização. Assim como hoje em dia tem em Curitiba, eles querem que aqueles que cuidam de carro usem um jaleco amarelo, não é isso? Naquela época você tinha que ter autorização, você tinha que estar em determinados lugares. E a capa era algo que ele usava para colocar na frente dele, então as pessoas passavam e jogavam dinheiro ali na capa. E depois que ele terminava de medicar, ele juntava as pontas ali da capa, ia para um lugar seguro, abria a capa para contar o dinheiro, né? Então a capa era símbolo do seu sustento. E à noite a capa, ela o ajudava a se aquecer, a se proteger. Quando ele ouve, tem bom ânimo, porque Jesus te chama, diz ali que ele lançou a capa, isto é, a partir de agora, a partir desse momento, o meu sustento é do Senhor e a proteção que eu preciso também está no Senhor. E ser crente em Cristo Jesus é ter essa convicção de que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos protege, porque enquanto a gente continua confiando em nós mesmos, nós podemos perder a bênção.
Então, lançar a capa é muito importante. Ele estava praticamente renunciando à sua condição de mendigo. Quando você vai para Jesus, você vai ter que renunciar. Você vai ter que entender que é Ele que te sustenta. Você vai ter que entender que é Ele quem te protege. Você vai ter que entender que a partir daquele momento é Ele que te conduz. Tanto que diz assim que quando ele enxergou, ele logo viu e seguiu Jesus. No final do versículo 52. Você vai andar agora com Jesus. É algo para a vida toda. É algo que não tem fim. Porque o milagre se opera a partir da entrega total, absoluta e sem arrependimento de ter feito essa entrega. É para a vida toda, né? E ele lança de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Evidente que Jesus sabia que ele queria ver, né? Na semana passada nós falamos de uma outra pergunta: queres ficar são? Né? Agora essa aqui, queres que eu te faça? Essa é mais abrangente. Tem gente que não sabe do que precisa e acaba pedindo a coisa errada. Ele podia dizer assim: Senhor, eu quero uma casa, quero um carro. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Às vezes, quando você passa muito tempo com um problema, e você já falou para todo mundo, e todo mundo sabe que você precisa de determinada coisa, muitas vezes você tem vergonha de dizer o que você quer. Porque você já se frustrou, né? Tantas vezes. Mas Jesus, diante lá da multidão, para que todo mundo ouvisse, perguntou: que queres que te faça? E ele respondeu, sem titubear: Mestre, que eu tenha vista. Porque se Jesus lhe dando a visão perfeita, ele deixaria de ser mendigo, ele poderia trabalhar, ele poderia sair para constituir uma família, ele teria acesso agora a tantas coisas num ato de Jesus na vida dele. Ele era um cara disposto, ele não queria tudo na mão. Senhor, só me dê condições que eu enxergue. O resto, com a graça de Deus, eu vou correr atrás. Porque, às vezes, a igreja praticamente diz assim: pare com Jesus, ele vai te carregar no colo e você não vai ter mais problemas. O que nós devemos pedir é força para o trabalho, saúde, inteligência, capacidade, graça, e com a bênção de Deus a gente corre atrás. E se desenvolve. E diz a palavra de Deus que Jesus, então, diz: tenha vista. E Jesus lhe disse: Pai, a tua fé te salvou. Às vezes, falta a gente renunciar aos nossos trapos, né? Renunciar à nossa capa de mendigo, reconhecendo que é em Jesus.
que há solução. Jesus, ele pergunta, né? O que você quer? E daí ele quer que você fale em voz alta, mas que seja o centro da sua real necessidade, colocado então diante dele. Depois ele vai olhar para você e dizer: tua fé te salvou. E você se levanta e segue caminhando com Jesus. Tem gente que se apega muito naquilo que é o problema, né? Aquele cego, ele poderia ficar dizendo assim: eu sou cego, eu sou cego, eu sou cego. Mas ele se apegou naquilo que ele tinha de bom. O que ele tinha de bom? A voz. Eu não enxergo, mas gritar eu posso. Sim, e ouvir. E ele usou o que tinha para que Jesus o abençoasse naquilo que ele não tinha. Paulo e Silas, a irmã falou, estavam lá, pés no tronco amarrados, nus açoitados, as mãos amarradas. A única coisa que o diabo esqueceu foi de amarrar a boca deles. Daí o que eles fizeram? Eles usaram o que eles tinham. Lá pela meia-noite, oraram, clamaram, louvaram, e Deus se utiliza daquilo que nós temos e oferecemos a Ele, para transformar todo o resto, fazer um terremoto e trazer libertação. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós também somos necessitados, absolutamente necessitados de Ti, ó Deus. E clamamos ao Senhor. E o Senhor tem olhado para cada um de nós com olhos de misericórdia, Senhor. Glorificamos o Teu nome por isso. Continue agindo, Senhor, libertando, transformando, promovendo o avivamento, Senhor, pelo qual jamais deixaremos de pedir e clamar. Nós te pedimos isso e nos colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.